Beleza, vou começar de novo, então. E aí, galera? Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. Luísa é árbitra assistente da Federação Gaúcha de Futebol. Luísa, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Para mim é uma honra te ter aqui hoje. E muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder falar um pouquinho, né, nesse espaço sobre as mulheres no futebol que a gente gosta tanto. Como surgiu o teu interesse de trabalhar nessa área da arbitragem? E há quanto tempo tu trabalha? Então, eu nunca tive o sonho de ser árbitra de futebol. Realmente, dos meus colegas, eu não conheço nenhum que tenha esse sonho desde pequeno. Mas eu sempre gostei muito do esporte. Mas eu assistia, nunca joguei futebol. Quando eu estava cursando educação física, aqui em Porto Alegre, a minha faculdade fez uma parceria com a Federação Gaúcha de Futebol para que meninas trabalhassem no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil como gandulas. Sim. E aí eu fui com as minhas amigas, eu comecei a trabalhar como gandula, e nesse meio tempo abriu a inscrição para o curso de arbitragem, e isso foi em 2009. A Federação Gaúcha queria mais mulheres no quadro de arbitragem, incentivou que as meninas gandulas fizessem, e eu acabei caindo de paraquedas nesse curso. Fiz o curso então em 2009, me apaixonei pela função e comecei a trabalhar como árbitra assistente em 2010. E estou aí até hoje, quase 10 anos. Show. E como funciona a seleção para arbitragens aí na confederação? Então, tem o curso. Naquela época, tinha que fazer um teste físico e um teste teórico para entrar no curso. Sim. E depois é um curso de 6 meses e tem aulas teóricas, aulas práticas, aulas físicas, e no final tem mais um teste físico e um teste teórico. Se aprovado, tu escolhe se tu quer ser árbitro, né, árbitro central, ou árbitro assistente, que é o bandeirinha que a gente chama, assim, mais popularmente. Eu sempre quis ser assistente, nunca quis ser árbitra central, então eu escolhi direto ser assistente. Então, eu fiz o curso em 2009, comecei a trabalhar em 2010. Como funciona? É dividido em 3 categorias, categoria C, B e A. A gente começa na categoria C, que é as categorias de base, sub-15, sub-17, sub-20. Sim. Depois passa para a categoria B, que é todos os profissionais, exceto a primeira divisão. E depois passa para a categoria A, que aí sim é o Campeonato Gaúcho da primeira divisão. Depois que tu tá na categoria A, depois de 2 anos trabalhando no Campeonato Gaúcho da primeira divisão, tu pode vir a ser indicado para o quadro nacional. Pode vir porque precisa ter vagas, né? Tem um número de vagas por estado. Sim. Eu entrei no quadro nacional em 2016. Entrei na categoria feminina, depois passei para a categoria CD e hoje eu pertenço à categoria AB. Então tem uma questão de que tu vai subindo degraus desde a própria federação até o nível nacional, porque tem que ter, né? Não dá para tu já chegar direto querendo trabalhar num jogo da primeira divisão, sendo que tu está recém começando na profissão. Sim. E como é o teu dia a dia de trabalho, assim? Bom, eu sou professora, eu dou aula na Faculdade Sojipa para o curso de Educação Física e de Fisioterapia. Eu faço doutorado na URGS, em Ciências do Movimento Humano, e eu sou árbitra assistente da Federação Gaúcha de Futebol e da CBF. Sim. Então, no meio de tudo isso, a gente treina, porque nós temos os testes físicos, que são muito exigentes. E o meu dia a dia é essa loucura assim mesmo. Por exemplo, hoje, eu dei aula de manhã, dei aula agora antes de falar contigo. Desligo contigo, eu tenho mais uns alunos de TCC. E amanhã eu tenho jogo do Brasileiro Feminino. Mas de manhã eu vou fazer um teste do Covid, porque eu tenho jogo no domingo também da Série D. Então é no meio disso tudo que a rotina vai acontecendo. Se os jogos eles não são aqui no estado, a gente vai um dia antes e volta um dia depois, então exige um pouquinho mais de organização. Mas felizmente, tanto a minha orientadora do doutorado quanto o pessoal lá da Faculdade Sojipa é bem compreensivo e a gente consegue organizar tudo direitinho. E qual a importância da arbitragem para ti e como tu acha que ela pode ser mais respeitada aqui no Brasil, né? Bom, a arbitragem para minha vida, ela tem uma importância enorme, porque muitas das coisas que eu conquistei até hoje foi graças à arbitragem.
Eu acredito que se não fosse ela, eu não teria feito um mestrado, não estaria fazendo doutorado hoje. Foi graças a essa rotina inconstante, né, da arbitragem que eu consegui fazer todos esses meus estudos. Além de ser o que eu sou apaixonada pela minha função, eu adoro mesmo de paixão, e o trabalhar dentro do campo de futebol, vivenciar o futebol como sendo parte desse espetáculo, para mim é o mais gratificante. No Brasil, o árbitro de futebol, apesar de já ter sido reconhecido como uma profissão, ele não é, né, a gente é autônomo, a gente recebe por partida e a gente não tem uma garantia nem nada do tipo, né? Entretanto, desde que a Comissão de Arbitragem Nacional mudou a comissão de árbitros, o árbitro vem sendo mais valorizado. A gente já tem percebido algumas atitudes que parecem pequenas, mas para nós árbitros tem sido muito grande. Por exemplo, agora, durante a pandemia, tanto a CBF quanto a Federação Gaúcha de Futebol, eles pagaram taxas referentes a valores de jogos que nós já tínhamos feito no ano passado e foram pagos esse ano para que os árbitros pudessem, vamos dizer assim, viver, né, durante esses meses de pandemia que o futebol não estava acontecendo. E isso em outros momentos, até bem poucos, digamos uns 2 anos atrás, não aconteceria. Então eu acho que a gente vem num processo de valorização do árbitro de futebol em geral, mas a gente ainda está distante do que seria o ideal, né? Com certeza. E qual foi a maior dificuldade que tu já passou como bandeirinha? A minha maior dificuldade desde que eu comecei foi quando... Então, deixa eu explicar mais ou menos como funciona. Aqui, na Federação Gaúcha de Futebol, a gente faz um teste físico que é chamado de feminino. É um índice que é feminino e a gente faz esse teste e pode trabalhar em todos os campeonatos. Sim. Na CBF, para a gente trabalhar nos jogos profissionais masculinos, né, que são os brasileiros e a Copa do Brasil, a gente tem que fazer um teste que é chamado de masculino, em que o índice é um pouquinho diferente. Então, a minha maior dificuldade foi essa transição entre o teste feminino e o teste masculino, porque exigiu uma mudança muito drástica de treinamentos, assim, de uma carga de treino mais excessiva, que hoje já me acostumei, mas essa foi a minha maior dificuldade, essa transição entre o teste feminino e o teste masculino. E alguma vez tu já cometeu algum erro? E como, se sim, como lidou com esse erro? Sim, é muito difícil mesmo, porque nós, em geral, nós somos muito rígidos com a gente, né? Sim. E quando a gente comete um erro, a gente não precisa que o meio todo nos diga que a gente errou, a gente sabe. E a gente já se tortura muito por ter errado. E o futebol é uma coisa muito popular. Então, tu já tá se torturando porque tu errou? Tu vai na padaria da esquina da tua casa e a pessoa na padaria já tá falando do erro que tu teve. Tu vai dar aula, os teus alunos estão falando do erro que tu teve. Tu liga o rádio no carro, estão falando do erro que tu teve. Então é muito difícil tu lidar com um erro que tu não aceita e tu tá ouvindo sobre ele o tempo inteiro. Mas a gente tem que aprender, né, com o que a gente erra para que não venha se repetir, porque nós somos humanos, nós vamos errar. E não são todos os campeonatos que a gente tem o VAR, que quando a gente comete esse equívoco, ele pode, vamos dizer assim, nos salvar, né? Então, a gente tem um apoio psicológico por parte da CBF, com a doutora Marta, não para lidar só com isso, mas é muito importante para esse tipo de situação, porque todo mundo erra, só que o árbitro de futebol, quando erra, acontece isso. Em todo lugar que ele pisa, ou tudo que ele está ouvindo, estão falando daquele erro. Sim. Bom, Luísa, é isso as perguntas. São essas as curiosidades assim, que eu queria saber mais. Eu acho que acredito que o pessoal também quer, né, saber algumas curiosidades da arbitragem em si. Eu fico muito feliz que tu tenha aceitado o convite. Obrigado por disponibilizar um pouquinho do teu tempo para o meu canal. Foi uma honra te ter aqui hoje. Muito obrigada.
Eu que agradeço o convite. Foi difícil, né, da gente conseguir achar um horáriozinho pra gente conseguir gravar, mas eu disse, uma hora vai dar certo. Então, deu certo. Espero que tenham gostado. Se tiverem qualquer outra dúvida, podem falar comigo no meu Instagram. Meu Instagram é Luísa Reis Bandeirinha. E eu tiro dúvidas, lá vocês vão ver como é mais ou menos a rotina. E estamos aí à disposição. Meninas, né, que queiram ser árbitras, entrem em contato. Vamos aumentar esse quadro de árbitras por aí. Bom, galera, é isso. Não esquece de deixar o like, te inscreve no canal e sigam a Luísa. Então, até o próximo vídeo.